Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, muito obrigado por você estar aí. Márcio Rabelo falando com vocês. Hoje eu quero trazer uma grande reflexão para o seu conhecimento. No mundo que vivemos hoje, nós identificamos que não está sendo fácil, ainda mais nós que professamos a nossa fé, a qual nós acreditamos que Jesus Cristo é o único Salvador nesse mundo, mediador entre o homem e Deus. Então, se cada dia mais se tornando mais difícil. É por isso que eu quero trazer para vocês que essa obra magnífica, uma direção bíblica para o seu entendimento. Fique comigo nesse vídeo, que eu quero trazer uma clareza para a sua vida e um pouco de entendimento para que você possa se guiar nesse mundo que nós estamos vivendo e ver que a maldade está instalada. Por que a maldade está instalada? Porque tem muitos acontecimentos que agora você olha e vê que pensa, será se Deus existe? Por que essa violência, esses ódios, essas guerras e esses homens aí, trazendo sofrimento para outras pessoas? Tem tanto que eu quero dizer para vocês que eu quero compartilhar algo muito interessante, que se encontra no livro de João, no seu capítulo número 16, versículo número 7. O texto nos afirma que, se você tem uma Bíblia, se você quiser acompanhar esse conteúdo, acompanhe, que eu vou trazer um pouco de esclarecimento para vocês. Ele fala assim: todavia vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Olha só o ponto fundamental. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me verá mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então o juiz é esse, o príncipe desse mundo, a qual o mundo já é maligno, já está julgado. Ele já está julgado. Já tem a sentença dele. Ele já foi julgado. Ainda tenho muito o que dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É bem interessante porque Jesus, nós entendemos nesse texto aqui que ele está cumprindo uma missão aqui terrena. Ele veio, o Antigo Testamento fala através de Deus, através do Pai. O Novo Testamento, os Evangelhos, falam através de quê? De Cristo, o Filho. Agora, o Filho vai, mas para que nós não ficamos órfãos, para que nós não ficamos abandonados, ele vai enviar a outra pessoa. E quando nós olhamos essa outra pessoa, ou imaginamos que pode ser uma pessoa diferente, mas não. Olha só, que é interessante nós pensar que essa pessoa é da mesma essência. Ele tem os atributos do próprio Deus. É uma pessoa que ajudará que nós. Olha só, é interessante que agora Jesus, ele vem e nos ensina o que é o amor, o que é perdão. Ele chega, ele começa ao quê? A olhar para aqueles que estão rejeitados. Ele chega e chama aqueles que se encontram oprimidos, cansados, sobrecarregados. Ele oferece para mim e para vocês um descanso. Ele oferece para mim e para vocês uma paz que nós não podemos ter. Podemos ter essa paz através dele. Agora ele chega e fala assim que a missão dele está próximo de se cumprir. E quando se cumprir,
Ele não vai deixar órfão, não vai abandonar a gente. Ele enviará o outro, porque ele tem muitas coisas para fazer. Tem muitas coisas a qual nós não podemos suportar. Olha só a inteligência, a magnitude desse nosso Deus. E às vezes você olha, e eu olho por aí, tanta violência, pessoas mau caráter, pessoas com discurso de ódio, pessoas tirando sua própria vida, pessoas com um senso de justiça na mão, querendo ser justo, fazendo justiça com as próprias mãos, porque a justiça nós entendemos que é do Senhor, viu? Dele é a justiça. Ele julgará o mundo, ele fará justiça. Então, o próprio Jesus fala que, todavia eu te digo a verdade, convém. Esse convém é tipo assim, é preciso eu ir. É necessário que eu vou, porque se eu não ir, ele não vem. É tão interessante que quando nós paramos para pensar, por que ele é necessário? Olha só, entenda comigo. Ele traz uma consciência. Eu quero trazer para vocês que isso é muito forte, é muito interessante para a gente compreender. Vejamos bem. Se você tem uma consciência, olha só, de que essa violência, essa onda de leis, essa liberação de tantas coisas, olha só, desfazendo a Constituição mais poderosa que Deus constituiu desde o início, a família, nós perdendo valores, achando que tudo é normal, desvalorizamos pessoa e valorizamos objeto. Olha só, parece que está tudo ao contrário. E se nós não tiver, viu, esse Espírito a qual o próprio Jesus enviou, o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos traz consciência sobre a verdade, e uma verdade que vem, não é da gente, uma verdade que vem como princípio absoluto em nossas vidas. E eu quero trazer para vocês, não quero empurrar agora abaixo aquilo que eu acredito, mas aquilo que está escrito e vem passando e dando certo, e vem vindo e se cumprindo o que está escrito. E nós temos que ver isso. Por quê? Imagine só uma pessoa, se tiver o Espírito Santo dele, ele não vai praticar uma violência tão cruel, ele não vai assinar uma lei que vai destruir aquele que Deus construiu. Cara, olha, coloca na sã consciência, olha só, ele vem para nos convencer de que dos nossos maus caminhos, das nossas atitudes, ele vem nos convencer que nós somos dependentes de um Deus vivo, nós somos dependentes de um ser supremo. Ele vem nos dizer que, ele vem nos consolar no dia da nossa dor, da nossa angústia, ele vem nos guiar no dia que nós estamos perdidos. Jesus, ele abrangiu, naquele tempo, aquelas pessoas que se encontravam ali em Cafarnaum, na Galiléia, Jerusalém, na Judéia, naquele lá em Israel, naquele lugar, na centralidade. Mas o Espírito Santo, ele falou que era necessário para ele vir. Por quê? Para abranger todo e para fazer o plano divino, porque ele veio para quê? Para todos. Então todos aqueles que recebem o têm. Você viu? Você aí, que é um pai de família, você é uma mãe, você é um pai de família, você tem coragem de tirar a vida de uma criança? Será isso? Você aí tem coragem de prejudicar alguém para vencer na vida? Tem muitas pessoas que têm, mas aquele que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo vai convencer ele, trazer uma consciência, um discernimento que isso é o que é errado.
Ele vem trazendo uma verdade dentro de si mesmo, trazendo uma consciência, dizendo assim, você não pode fazer isso, que isso é errado. Ele vem despertando eu e você para as coisas verdadeiras, as coisas do céu. É por isso que eu tenho que trazer essa clareza para vocês. Então é necessário que Jesus vá para que venha o outro, o que? O Espírito Santo, aquele que convencerá o que? O homem do seu mau caminho, dessas atitudes perversas. O homem não só prejudica ele, mas como prejudica outras pessoas. Quando ele está completamente descontrolado, no pico emocional, do sentimento de ira, desse fruto maligno, ele precisa de quê? Ele precisa de alguém para orientar. De onde podemos se esconder do nosso Deus? De lugar nenhum, porque há um atributo incomunicado, que ele não comunica com ninguém. O quê? A onipresença, a onisciência, a presença de Deus, ele pode estar, viu, em qualquer lugar, tanto fora como dentro. A ciência, a onisciência, viu? E a onipotência, o poder. Onisciência, onipresença e onipotente. Então são atributos incomunicáveis que ele compartilhou com a gente. Então ele compartilha o que? O amor. Ele compartilha o que? A compaixão. Ele compartilha o que? A verdade. Então são atributos de Deus que começou a compartilhar com a gente. E por isso que nós precisamos disso, dessa mentalidade. Olha só. A convicção do pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo convence as pessoas do pecado, apontando a necessidade de arrependimento e perdão. Ele também revela a justiça de Cristo e o juízo que está por vir. Vamos lá. Esse vídeo aqui vai ficar meio curto, mas não vamos entender. É isso que eu estou falando aqui, ó. João 16, capítulo número 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ó, regeneração e renovação. O Espírito Santo é responsável por trazer a vida espiritual a um indivíduo. Ele regenera, tornando-se nova criatura em Cristo. Isso está em Tito, capítulo número 3, versículo número 5. E concede um novo nascimento espiritual. Isso é uma obra. Ele tem uma obra. Ele tem um trabalho a fazer. Então, quando ele age, quando nós deixamos ele agir em nossa vida, a nossa vida é transformada internamente. Então nós precisamos disso. Nós precisamos dessa terceira pessoa da Trindade, nós precisamos desse Deus, nós precisamos desse Espírito Santo, nós precisamos do Espírito de Deus para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida de consciência. Eu quero trazer aqui um texto que o apóstolo Pedro ele traz em 1 Pedro, capítulo número 5, versículo 7. Ele fala assim, jogai toda a ansiedade nos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Ele chega e nos orienta, seja sóbrio. Por quê? Seja sóbrio, seja consciente. Porque existe um círculo e esse círculo é muito importante se nós podemos sair. E quando nós saímos, existe outra coisa do outro lado que pode nos tragar, o inimigo da nossa alma, o tentador que tenta nós todos os dias. Então, tipo assim, você tendo essa consciência do Espírito Santo sobre a sua vida, com certeza você será direcionada pelo bem da humanidade, fazendo bem a outras pessoas. Então é importante essa obra do Espírito Santo. A habitação no crente, após a conversão, o Espírito Santo habita no nosso coração dos crentes como um selo e garantia da salvação, capacitando-se a viver de acordo com a
vontade de Deus. Isso se encontra em 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo número 19. E tem tanto que nós temos que entender que quando nós temos o Espírito Santo de Deus, a qual ele começa... Deixa eu tentar explicar para vocês, para não ser muito longo. Ele começa assim, ele convenceu que eu estou errado. O único meio de eu receber ele é aceitando Jesus. E quando eu reconheço, ele começa em mim. E eu começo a enxergar aquilo que estava obscuro na minha vida, ele traz luz. E eu começo a ver isso com clareza. Mas não acaba por aí. Quando eu aceito Jesus, não acaba por aí. Quando eu morro para o mundo, não acaba por aí. Não. Aí é uma nova etapa da minha vida. Isso é uma nova etapa para a sua vida. Então nós temos que ter essa consciência. Eu venho, aceito, ele trabalha, ele faz eu enxergar, ele já me convenceu, ele começa a me convencer dos pecados, porque todos os dias o ser humano peca, então ele vai me convencendo disso. Então é um trabalhar grandioso. Que dia ele termina? Até a volta de Jesus Cristo. Estou contigo até os confins da terra. Ele dará para a gente ousadia, poder. Esse poder é muito interessante. Olha só. Ele fala sobre também, olha só. Deixa eu trazer aqui para vocês. Guia e consolador. Ele conduz toda vez a gente, aqui eu estava explicando aqui, ele guia os crentes para a verdade, revelando e interpretando as Escrituras. Ele também conforta, fortalece e auxilia os crentes em suas lutas, dificuldades. João capítulo 14, versículo número 16, 17 até o 26. A capacitação espiritual. O Espírito Santo concede dons espirituais aos crentes para a edificação da igreja e servimos a uns aos outros. Ele capacita os crentes a viverem uma vida piedosa e a testemunha sobre Cristo. É necessário todos nós ter o Espírito Santo em nossa vida. Porque sem Ele, porque só Ele trará consciência dos meus pecados. Só Ele trará a mim a capacidade de perdoar. Porque outras pessoas, entenda o seguinte, isso aqui que eu vou falar para vocês é muito importante para me finalizar esse vídeo. Nós temos que se encher do Espírito Santo, porque quando estamos vazios, a capacidade do ódio, do rancor, da injustiça, o senso de justiça ou da falsa justiça preencherá a gente. Se nós não se encher do Espírito Santo, os prazeres da carne dominarão a gente. Existe uma grande luta entre carne e Espírito. E quando nós damos lugar ao Espírito de Deus, Ele trabalha de forma plena em nossa vida. Por isso que eu te convido essa noite, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, a orar comigo. O meu relógio aqui já passa das meia-noite. Não importa o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu quero que você compreenda, tenha essa compreensão do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo de Deus na sua vida. E como você consegue adquirir isso? Aceitando Jesus. Aceitando Jesus, lendo as Escrituras, orando a Deus. E todos os dias Ele vai convencendo você. E vai te orientando. Ele vai te consolando. Não adianta você, se Deus é santo, não adianta você dizer que tem Deus no coração. Todos os dias pratica a iniquidade. Todos os dias, na sua sã consciência, você prejudica o seu próximo. Porque o primeiro mandamento de Deus, é amar Deus, o amor, sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo. Às vezes você está fazendo maldade para o seu próximo. Às vezes você está fazendo maldade, tirando o sofrimento, causando sofrimento para as pessoas que estão ao seu próximo. Porque talvez para mim, que estou distante de vocês, talvez, eu não sei de onde você está me assistindo, você não causa um sofrimento
tão grande como você causa um sofrimento no seu próximo. Quem é o seu próximo? Aquele que está próximo de você. Aquele que você tem acesso a ele e ele tem acesso a você. Aquele que está próximo mesmo de você. Esse é o seu próximo. E o demais? Você está próximo dele? Você está próximo de mim? Então, tipo assim, não seja você a fonte do sofrimento de outras pessoas. Para você entender, você tem que ter o Espírito Santo, acertar Jesus, Senhor, me mude. A partir de hoje, eu não sei quem é aquele cara que está falando do outro lado da terra, mas essa mensagem chegou até mim, esse contexto chegou até mim, então me mude, Senhor. Eu quero receber o seu Espírito Santo, eu quero receber a sua salvação. Me conduz no caminho certo. Me conduz no caminho que eu devo andar. Eu sei que a obra, que aquele cara que está falando do outro lado, ele fala que essa obra é magnífica, mas é uma obra, viu, de processo, é um processo em nossa vida, e processo só acaba quando nós morrer. Todos os dias nós vamos de glória em glória, se regenerando, se santificando todos os dias. O único que pode fazer isso dentro de nós, é o Espírito de Deus. Tá bom? Ele sonda os seus pensamentos, esquadrinha. Então, é isso. Que Deus abençoe sua vida. Quero orar pela sua vida. Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo, eu mencionei a sua palavra ao coração dessas pessoas que estão assistindo aqui. Senhor, não fazendo a minha vontade, mas sim a sua vontade. Essas pessoas que se encontram aí do outro lado, que ela possa sentir a sua presença e aceitar o Senhor. Aquela que nunca aceitou o Senhor, nós entendemos que é o Espírito Santo, o Consolador, aquele que convencerá o homem dos seus maus caminhos, dos pecados, das suas má ação, do seu comportamento vã. É o Espírito Santo. Senhor, assim como você indicou Paulo, assim como o Senhor me indicou para uma novidade de vida, indica essas pessoas. Assim como você teve um chamado na minha vida, um chamado na vida do apóstolo Pedro, de Tiago, de Mateus, do apóstolo Paulo, de João, homens comuns que se transformaram em homem extraordinário através do seu Espírito Santo. Então eu te peço essa noite, vá de encontro a essas pessoas, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Se isso te ajudou, compartilhe esse vídeo. Se te ajudou, ajude outras pessoas. O gesto é simples. Tá bom? Tchau. Até o próximo vídeo.